Jó 14, versos 7, 8 e 9. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus ramos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Louvado seja Deus. Até aqui, queridos. Os crentes mais antigos não tem como você não lembrar da Batista da Lagoinha, né? Ao cheiro das águas, né? Quando nós cantamos esse louvor lá em Mandaguari em 1900 e Guaraná de Rolha, né? Faz tempo. Muito bonito, por sinal. E esses versículos também se traduzem em uma grande esperança para nós. Eu acredito que poucos dos que estão aqui talvez não conheçam um pouquinho mais a fundo a história de Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, esses adjetivos encontrados na vida de Jó nos saltam os olhos, porque olha, você encontrar na face da terra um homem, um ser humano íntegro, inteiro, completo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, das coisas erradas. O que a gente mais encontra nesse mundo é o contrário, não é verdade? E Jó fazia uma grande diferença no seu tempo, tanto é que o próprio inimigo do reino de Deus se volta contra ele, tenta de todas as formas fazer com que ele negasse a sua fé, mas o inimigo foi envergonhado, porque o Deus de Jó o envergonhou. Jó não era tudo isso por acaso, mas porque o Senhor o chamou e o comissionou para isso. E graças a Deus ele venceu as dificuldades. Aqueles que conhecem a palavra sabem que Jó perdeu todos os filhos de uma vez só. Jó perdeu todos os seus bens de uma vez só. Jó perdeu o amor momentâneo da sua companheira, da sua esposa, que se revoltou com a situação toda, enfim, e por fim teve toda a sua saúde, né? Se tem uma coisa que abala a gente é saúde, irmãos. Olha, falta de dinheiro é ruim, irmãos. É duro ficar, né? É duro ficar liso, né? É difícil não ter dinheiro, mas se você está sem dinheiro, mas tem saúde, ainda tem esperança. Se você passa por qualquer outra... Agora, quando a saúde é abalada, irmãos, ao ponto... Bom, Jó, aqueles que são leitores da palavra sabem, Jó foi coberto de úlceras, aqui do alto da cabeça à planta dos pés. Não sei se você já viu uma imagem de uma úlcera na pele, né? Irmãos, é uma ferida horrível, né? Não fecha, é uma coisa triste. Tinha uma irmãzinha que vinha aqui do Baúna, e nós oramos muitas vezes por ela aqui. Ela tinha uma úlcera na perna, uma ferida muito feia. Ela mostrou para mim um dia. A gente tem que ter até estômago para poder ver, não é todo mundo que pode ver, é algo muito sério. E era uma só, mas aquilo trazia uma aflição para aquela mulher muito grande. Então imagina só alguém todo coberto de feridas, irmãos, ao ponto que ele precisava ficar no sol para ver se aquilo secava, e ele ia raspando aquilo, tirando aquele excesso de pele, enfim, era uma situação trágica. Então essa era a situação de Jó. E o capítulo 14, Jó então começa a falar sobre a brevidade da vida, irmãos, e Jó está aqui num estado de pessimismo muito grande, ainda sem entender, porque mesmo com todas essas qualificações, com esses adjetivos, ele não conseguia entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele. E aí ele começa a meditar sobre a vida humana, e ele vai dizendo aqui que o homem nascido de mulher é de breve tempo, cheio de inquietação, é como a flor que murcha e logo cai,
e por aí. Ele estava num estado de pessimismo muito grande. Nada muito diferente de nós, quando estamos enfrentando algumas dificuldades na nossa vida. A gente tende a ficar pessimista, a gente tende a ficar um pouquinho amargo, azedo, a gente passa a ver a vida com olhos um pouquinho, pessimistas, sem muita esperança. Jó estava vivendo esse tipo de momento, e também não é para menos, irmãos. Você perder 10 filhos de uma vez, meu Deus, não dá para imaginar uma mãe perder um, imagina perder todos. Como diz um jogador de futebol, o apelido dele é Profeta, ele diz umas coisas engraçadas, os homens aí vão saber quem é, o jogador chamado Hernanes. O que aconteceu com Jó, irmãos, foi uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Irmãos, veio tudo de uma vez só. Mal chegava uma notícia horrível, vinha outra, e vinha outra, e vinha outra, ao ponto de não entender como ele sobreviveu a tudo isso. Mas aconteceu. E guardadas as devidas proporções, irmãos, na nossa vida às vezes não é diferente. Às vezes o barquinho, o nosso barquinho, o vento não está aquilo tudo, às vezes ele não está lá, as velas estão ali posicionadas, ele não está rasgando o mar, mas está indo, está avançando ali, não está em velocidade de cruzeiro, mas está indo, está se movendo. Glória a Deus, o importante é se mover, não ficar parado. Mas, irmãos, tem horas que não tem vento nenhum, e pelo contrário, além de não ter vento, ainda parece que abre-se alguns furos no casco, e começa a entrar água dentro, e a impressão dá é que o barquinho vai afundar. Começam a acontecer coisas que vão desestruturando, que vão mexendo com a gente, e a gente vai ficando abalado, a gente vai ficando, como um Jó. Jó estava vivendo esse momento aqui, irmãos. Ele estava naquela fase de tentar entender o que está acontecendo. E aí, mesmo nessa fala e nessa exposição dele pessimista com a vida, ele cita o exemplo da árvore, que é o cheiro das águas. E aí ele traça um cenário aqui, irmãos, tão interessante. Mesmo nesse total pessimismo, dor que ele está vivendo, ele diz isso aqui, porque há esperança para a árvore. Ele traça um paralelo entre o ser humano e uma árvore. E ele quis dizer assim: puxa vida, até para a árvore tem esperança. O homem vai lá, passa o serrote, o machado, o motosserra, hoje na nossa época, taca fogo naquilo lá tudo para limpar, para fazer pasto. Mas se cair uma chuva daquela bem boa, o cheiro das águas, aquele tronco, irmãos, passa uns dias ali, você olha ali, está saindo um broto de renovo, está renovando. A dona Inês aqui, algum tempo atrás, ela passou o machado nessas árvores dela aqui, cortou tudo. Veio uma chuva, irmãos, e eu comecei a olhar dali 5, 6, 7 dias, 10 dias, aquilo estava tudo renovado. E a árvore cresceu mais bonita e frondosa do que era antes. E ele começa a traçar esse paralelo, dizendo assim: meu Deus, Senhor, até para a árvore tem esperança, e para mim que sou imagem tua. O nível de pessimismo estava tão grande que ele cita essa palavra de esperança, mas ele não estava entendendo. Irmãos, e que coisa linda. Talvez mesmo numa atitude de pessimismo, mesmo não enxergando, esses 3 versículos aqui suscitam em nós o tema dessa mensagem: a esperança. A esperança. Se tem uma coisa linda de se andar com Jesus, de se submeter à palavra de Deus, de confiar nas palavras e nas promessas de Deus, é porque independente da situação, se tem vento, se não tem, se a água está agitada, se não está,
enfim. Nós podemos olhar para como o salmista diz, né? A gente pode olhar lá no Salmo 120, podemos olhar para o alto, para os montes. E aí a gente se pergunta, Senhor, de onde me virá o socorro? E a nossa própria alma, o Espírito de Deus que habita em nós, revela para nós: o meu socorro vem de ti, Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Há esperança. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos: há esperança, mesmo em meio ao pessimismo e à insatisfação. Há esperança. Porque na vida, sempre há dois grupos de pessoas. Se você pegar todos os habitantes da terra, você vai ter um grupo de pessoas, nesse exato momento, que estão satisfeitas, e outro grupo está insatisfeito. Há um grupo de pessoas que estão otimistas, e outro grupo está totalmente pessimista. Agora, se nós olharmos apenas para as coisas terrenas, se nós tentarmos encontrar uma tábua de salvação nas coisas desse mundo, nós entramos em desespero, porque não há onde se apegar nesse mundo, não tem, tudo é muito frágil, sistemas econômicos são frágeis, eu já disse isso aqui outras vezes, quem é da minha idade para cima sabe disso. Há 20, 25 anos, o Uruguai, o Chile e até a Venezuela estavam à frente do Brasil nos indicadores econômicos, irmãos. A Argentina já foi uma potência, regida pelo dólar. Os argentinos, eram nariz de folha, como diz o outro. E agora estão tendo que apertar. Sabe quando você emagrece muito, você aperta o cinto, a calça fica meio sanfonada, sobra aquele tanto de cinto? Os argentinos estão assim para viver. Então, é frágil. Aí a Venezuela é um caos, pessoas comendo do lixo, procurando comida no lixo, comendo cachorro, matando cão para comer. Não tem de onde tirar. Então os sistemas econômicos são frágeis. A política, nem preciso dizer. Nós estamos no mato sem cachorros, nós vamos depender de política. Porque a grande maioria dos políticos não está comprometida com o povo e com a Constituição. E por aí vai. Agora, irmãos, se a nossa esperança estiver no Senhor, aí sim nós podemos vencer tanto o pessimismo quanto a insatisfação. A esperança, mesmo em meio ao pessimismo e à insatisfação, mesmo que nós tenhamos perdido tudo, irmãos, e tem gente que está nessa fase da vida, só não perdeu tudo porque ainda não perdeu a fé, mas está sem força, está sem coragem, está sem ânimo, não consegue enxergar nenhum tipo de possibilidade de mudança. Quantas pessoas estão assim? Talvez algumas delas aqui nessa noite. E Deus é tão bom, te ama tanto que te trouxe aqui para ministrar o teu coração. E aí o verso 7, irmãos, de Jó 14 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus ramos. A árvore cortada pode se renovar, porque para Deus não há impossíveis. O homem cortado pelas aflições e provações da vida, o homem que tem passado pela poda, seja ela de Deus, ou seja ela por fruto da sua inconsequência, Deus é poderoso. Pastor, mas além desse texto aqui, o nome de Jesus, a sua existência de oliveira nova, ele rompeu, irmãos, a região dos mortos, e ele ressuscitou, e foi visto por mais de 500 dos seus discípulos, comeu com eles, reforçou o chamado em muitos deles,
e disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos antes de voltar para o Pai. Oh, meus irmãos, há esperança, há esperança. Outra coisa que nós enxergamos nesse texto, também há esperança quando tudo chega ao fim. Aliás, quando nós chegamos ao nosso fim, é que Deus começa a agir. Sabe, queridos, é difícil a gente entender certas coisas quando nós estamos passando por algumas lutas. Muitas vezes Deus permite que a gente chegue no nosso fim, que o nível da bateria, né, parafraseando aí com o celular, todo mundo tem um smartphone, você sabe que quando a bateria ela chega ali a 5%, pelo menos o meu chegou a 5%, tem um aviso ali, que ele precisa ser carregado imediatamente, ele não dura mais do que 2 minutos. Muitas vezes Deus permite que a nossa bateria chegue ao ponto até mesmo de acabar, zerar, desligar, para que Ele então venha, irmãos, assumir as rédeas, o controle. Às vezes Ele permite isso, porque a gente está tão cego, às vezes a gente está tão incapacitado de enxergar que as coisas não acontecem pelos nossos meios, da forma que a gente quer, e nem pelo nosso braço forte, mas acontece através do Senhor. A esperança quando tudo chegou ao fim. Aliás, quando nós chegamos ao nosso fim, é que Deus começa a agir. Irmãos, para muitos, não é para todos, mas para muitos de nós, se não chegar ao final da nossa bateria, se não chegar ao ponto da gente se ajoelhar e colocar a boca no pó e reconhecer que não somos nós, mas que é o Senhor, que a esperança não pode estar nas coisas ao nosso redor, mas em Deus. Irmãos, é o Senhor, é Ele. A palavra-chave aqui, irmãos, é interessante, é a morte, ó, por incrível que pareça. O versículo 8 fala do fim de tudo, a árvore foi cortada, envelheceu na terra, raiz e tronco morreram. Olha o verso 8, ó. Se as suas raízes envelheceram na terra e seu tronco morrer no chão, olha só, as raízes envelheceram, ressecaram, o tronco morreu, está morto, o fogo passou por cima, está tudo esfarelando. A visão aqui é de morte, de impossibilidade, e muitas vezes na nossa vida é assim, a gente fica nesse cenário, como mortos, sem vigor, sem esperança, sem força. Oh, meus irmãos, eu me lembro de muitos personagens bíblicos, mas um deles é Moisés. Olha o que Deus faz na vida daqueles que Ele ama, irmãos. A gente só precisa ter esperança, esperar em Deus. Moisés foi preparado para ser um príncipe da maior potência da época, era o Egito, filho da filha de Faraó, com a faca e o queijo na mão, irmãos. Um homem estudado, esclarecido, todo o preparo na corte egípcia. Mas antes que ele fosse plantado no ventre de sua mãe, Deus o havia escolhido para uma missão, ao lado de Arão, seu irmão. Eles seriam os homens usados para libertar o povo de Israel. E aí um dia ele vê um dos seus irmãos apanhando, ele então num ato de destempero, de fúria, ele mata um homem, e tenta esconder ali, não deu certo, viram, ele se apavora e foge, e vai para onde? Para o deserto. O príncipe que foi preparado para estar no topo, lá em cima, agora se vê como um fugitivo no deserto. O tempo passa, ele se casa, passa a pastorear um rebanho do seu sogro, um midianita. Sabe o que Deus fez com Moisés? Deus desconstruiu Moisés, para o Agi usou o termo revestir, ela leu revestir,
Moisés foi revestido e reconstruído. Deus desconstrói e reconstrói um novo homem. E Deus estava falando para ele, ainda que ele não havia entendido até a sarça arder, e ele ter um encontro, um episódio ali de uma teofania com Deus, mas ele estava sendo preparado. O fato dele pastorear o rebanho do seu sogro, ele simbolizava o pastoreio dele com o povo de Deus. 40 anos praticamente no deserto. Com certeza, quando ele vai para o deserto como fugitivo, é como se a morte tivesse chegado para ele, o fim. Mas olha o que Deus faz. Aquilo que aparentemente é morte, Deus reverte em vida. Há esperança. E por fim, queridos, há esperança quando vamos à fonte. Há esperança quando nós vamos à fonte. Olha o verso 9 de Jó 14. Então o cenário qual é? A árvore foi cortada, as raízes envelheceram, o tronco está morto ao chão, mas no versículo 9, Jó diz as seguintes palavras: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Olha só, irmãos, e não é assim mesmo? Algum tempo atrás a gente via as notícias lá do Pantanal pegando fogo, vocês lembram? O fogo consumindo o Pantanal. Irmãos, é algo impressionante. Toda uma floresta pode ser queimada, tudo destruído, mas quando chega o tempo da chuva, e essa chuva cai na medida certa, na quantidade certa, passa-se algum tempo, não é muito, e você já vê uma relva verde tomando conta das cinzas, e os troncos queimados vão rebrotando, e não vai muito tempo, aquilo tudo vai se renovando, ao cheiro das águas, irmãos, tudo é renovado. E a gente sabe que as águas, na Bíblia, quando a gente fala de águas, a gente está falando do Espírito Santo de Deus, do próprio Senhor Jesus, que é a água viva, que quando é bebida pelo homem, através do Evangelho da Palavra, ela então passa a fluir dentro desse homem como rio de águas vivas, e aonde esse ser humano, esse homem transformado vai, ele começa como uma fonte a jorrar dessa água, e os que estão como mortos, ressequidos, vão começando também a ser renovados. Gisele, Ezequiel 47, 7-9. Ezequiel 47, palavras do profeta Ezequiel, numa das suas profecias. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficaram saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá, as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Aqui é uma profecia escatológica, que fala a respeito, dos últimos dias, do renovo que o Senhor fará. Todos já ouviram falar do Mar Morto, o excesso de sal lá é muito grande, tanto é que nem se afunda lá. Para quem não nada, quando você for para Israel, no dia que você for lá, com certeza no roteiro da sua viagem vai ter o Mar Morto. Tem um irmão aqui que vai contar para nós, Deus vai levar ele lá, em nome de Jesus, ele vai pular lá, nem vou falar quem é surpresa, e ele vai contar para nós, se ele afundou ou não. Não é para afundar,
Irmãos, por onde esse rio passa, há renovo. Esse rio é Jesus, meus irmãos, é a palavra de Deus. Salmo 1, Gisele, por favor, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água. As folhas sempre estão verdinhas, e no tempo certo dá o seu fruto. Irmãos, nós nunca veremos, preste atenção no que eu vou falar. A Nidelce mora no lugar onde tem abundância de água, ela é testemunha disso. Árvore que é plantada perto de manancial, irmãos, está sempre frondosa, sempre bonita, cumpre o ciclo determinado por Deus. Gente onde o rio de Deus está passando, onde tem fé, esperança na palavra, abundância da água viva do Senhor, vai cumprir o propósito de Deus. E ainda que, como o servo Jó, venham os momentos de crise e dificuldade, eles vão passar, como passaram na vida de Jó, e a restauração virá. Por fim, para encerrar, Gisele, Jó 19, 25. Pode ficar de pé, queridos, para vocês se esticando um pouquinho para nós orarmos. Olha só que coisa linda. O crente, irmãos, tem algo lindo na vida dele. Ele pode estar passando pela maior luta da sua vida. Ele duvida dele mesmo, tem hora que a fé dá uma referência. Pode acontecer de tudo, a gente é ser humano. Mas ainda que inconscientemente, movido pelo Espírito, ele diz coisas transformadoras. Olha o que Jó disse no meio da maior prova da vida dele. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A palavra Redentor é aquele que salva, é aquele que redime. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Feche os seus olhos.